Bom dia para todos, a paz para todos, amém? Estou passando aqui nessa oportunidade, Igreja do Senhor, para falar algo que Deus me revelou e eu tenho que falar. Eu tenho que dizer o que Deus me revelou, o que Deus me mostrou. Hebreus 12 nos fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Sem santificação, sem estar limpo na presença de Deus, ninguém vai ver o Senhor. Glória a Deus nas alturas. O Senhor tem me mostrado algumas coisas e eu vou passar aqui porque eu tenho que falar. Tenho que falar o que Deus me revelou. E eu sei que muitas pessoas vão criticar, muitas pessoas vão falar que não é Deus, muitas pessoas vão dizer que isso não tem nada a ver. Mas aceitando ou não, querendo ou não, Deus me mostrou. Deus me revelou e mandou eu falar. Louvado seja Deus. Então, Hebreus 12, 14 nos revela dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Se não tiver santificação dos olhos, da boca, dos pés, das mãos, do corpo. Porque muitas das vezes são as nossas mãos que pecam, são os nossos olhos que pecam, são os nossos pés que pecam, né? Com a nossa permissão, né? Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele mandou eu falar. Sem mais delongas, Deus me mostrou, irmãos, dessa seguinte forma. Deus me revelou dizendo: fala para o meu povo tirar o pecado da luxúria, sensualidade. A sensualidade é um espírito de luxúria e que não podemos ter isso em nossa vida. É como a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos é trevas, todo o teu corpo está em trevas. E o Senhor mostrou para mim, Ele mostrou uma mulher vestida. Presta atenção. Deus me mostrou uma mulher vestida numa calça leg. Uma mulher vestida numa calça leg. E eu via só pelas costas daquela mulher. E eu vi o Senhor falando para mim assim. E dizia: todo aquele que ficar olhando e cobiçando mulheres desse tipo está em pecado. É em pecado. Muitas vezes a pessoa olha, não praticou, mas desejou. E a Bíblia diz que, aleluia, que se desejar no coração, já pecou. Então Deus me mostrava aquela mulher e olhares, tanto de homem quanto de mulheres. Porque essas mulheres mundanas, elas se vestem de uma forma tão depravada, tão mesquinha, tão nojenta, que chama a atenção até das outras mulheres. Porque é horrível. A mulher usa uma calça leg
uma coisa transparente que aparece toda a peça íntima dela. E aquela calça leg super apertada e chama a atenção de qualquer pessoa. Então nós, os cristãos, irmãos, nós não podemos olhar para essas coisas, nós não podemos fixar os nossos olhos nisso, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Isso é pecado. Então nós temos que tirar os nossos olhos. A palavra do Senhor diz que se a tua mão fizer pecar, corta a tua mão. Se os teus olhos te fazem pecar, corte os teus olhos. Ou seja, é uma palavra, é figurativo que a Bíblia fala, é uma parábola. Ou seja, cortar é que significa tirar. Tá vendo que ali vai passar uma pombagira mundana? Desvia o caminho. Desvia o caminho, não olhe. Porque é como diz, aquilo que os olhos não viu, o coração não deseja. Aquilo que os olhos não vê, o coração não deseja. Então a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por exemplo, a mulher é que está errada, a pombagira é que está errada de andar seminua, com o seio de fora, mostrando tudo. Ela é uma pombagira. Só que nós temos que vigiar para nós não pecar junto com ela, junto com ele. Nós temos que vigiar e cortar os nossos olhos. E sem contar que tem mulheres crentes que se vestem dessa maneira. Mulheres crentes se vestindo dessa maneira. Fica seminua, aparecendo a sua nudez para tudo e para todos. Então, isso é abominável. Deus me mostrou essa revelação e mandou que eu dissesse para tomar cuidado com o que os teus olhos estão vendo. E muitas das vezes não é só na rua, não é só fora de casa, às vezes é na televisão, às vezes é dentro do computador, às vezes é no próprio celular. Aquelas mulheres nécias, carregadas de pecado, como a Bíblia fala, mulheres Jezabéis, que fica mostrando o corpo, fica se exibindo o corpo na internet e os homens ficam cobiçando, os homens ficam desejando e às vezes até mulheres também ficam achando bonito aquela sensualidade. Isso é um demônio, isso é um espírito maligno na vida daquela pessoa. Então, se a pessoa está desejando aquilo, ela está concordando com o pecado daquela pessoa. Ela está também se contaminando com o pecado do outro. Deus me mostrava claramente aquela mulher com uma calça leg e vários olhos voltados para aquela mulher, para o traseiro daquela mulher. É o diabo que faz isso. É a pombagira que faz isso. Para atrair e derrubar até mesmo os homens de Deus. Mas quem é sábio, quem é entendido, não cobiça essas coisas, porque sabe que tem um espírito maligno ali atuando. E o que mais Deus se entristece é que tem mulheres dentro da igreja se portando assim. Roupa transparente, mostrando a barriga, mostrando o seio, mostrando as pernas. É uma pouca vergonha fora do normal. Certo dia eu vi um casal, eu estava andando na rua e eu vi um casal de mão dadas. A mulher, ela estava com os shorts, mas tão curto,
que aparecia toda as nádegas dela. E a mini blusa que ela tava mostrava a barriga e o seio. Naquilo, como eles vinham, tava numa mão e eles em outra mão, quando eu virei a esquina, eu me deparei com isso. Falei, o sangue de Jesus tem poder, é a própria. Então eu falei, passei por aquele casal, fechei os olhos, passei por aquele casal. Eu falei, meu Deus, como é que... Falei em voz alta, eu falei, meu Deus, como é que pode um homem casado, se é que é marido dela, ou amante, ou sei lá o quê, como é que pode um homem aceitar que a sua mulher se vista desta forma? Eu falei, meu Deus, como é que pode um negócio desse? A mulher tá seminua, de mão dada com o cara. Como é que pode um homem aceitar uma pouca vergonha dessa? O short da mulher não era um short, era só um pedacinho de pano, mostrando toda a nudez da mulher. Que coisa nojenta, que coisa repugnante, que coisa imunda. Daí as crianças, os adolescentes, veem uma coisa dessa e acha, para eles, é normal, porque a mulher que é adulta faz uma coisa dessa, então eles acham que eles podem fazer também. Essas mulheres carregadas de sensualidade, de demônios, se morrer desse jeito sem se arrepender, se morrer dessa maneira sem se arrepender, olha, passa direto para o inferno, passa direto para as trevas, vai cair dentro da fornalha de fogo junto com Satanás. Porque será que uma mulher dessa não tem consciência? Será que ela não tem consciência, não tem pudor, não tem vergonha na cara de usar esses tipos de roupas malignas, mundanas, mostrando o seio? Como pode um negócio desse? Mostrando a bunda, mostrando o corpo. E muitas das vezes são até mulheres casadas. É uma nojeira isso. E Deus me mostrava isso, que todo aquele que cobiçar essas mulheres nécias, carregadas de sensualidade, de pecados, vai ser condenado tanto quanto a tal. Não podemos olhar, não podemos cobiçar, não podemos nem olhar, nem para reprovar, nós não podemos olhar. Temos que imediatamente tirar os olhos, desvia da aparência do mal, a palavra diz. Desvia-te da aparência do mal. Louvado seja Deus. E contar que dentro da igreja tem mulheres assim. Mulheres que se vestem com sensualidade, se vestem na direção da pombagira para chamar a atenção desse, daquele. Não cobre a sua nudez, não respeita a casa de Deus, não respeita a casa de oração. Coloca uma saia mais curta e tão apertada que falta pouco estourar, sentar no banco da igreja e estourar, de tão apertada que tá. Eu já vi isso dentro da igreja. Dentro da igreja, infelizmente. Não tem um pingo de vergonha na cara. E diz que é crente. E ainda tá com a Bíblia na mão. Vai com a Bíblia na mão direto pro inferno. Mulheres nojentas que não respeitam a casa de Deus. Não respeita a casa de oração. Não respeita ninguém. Acha que pode se vestir dessa forma maligna, sensual, diabólica. O vestido é tão justo, é
é tão apertado que mostra todo o formato do seio, mostra todo o formato do corpo. E dentro da igreja. Dentro da igreja. Então Deus mandou eu falar. Deus falou para mim: abre a tua boca e não te cales. Por mais que eu não queira falar, por mais que eu não queira dizer, Deus é como se Ele me colocasse contra a parede. É como se Deus me colocasse contra a parede, porque essas coisas estão chegando aos narizes de Deus, às narinas de Deus, como um fedor, um cheiro horrível. O pecado das mulheres estão chegando nas narinas de Deus como um cheiro horrível. Horrível. Deus não está suportando isso. Deus não pode suportar porque Ele é santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Muitas vezes não pratica, mas concorda com quem pratica. Às vezes tem vontade de praticar. Então, quando se tem vontade de praticar tal coisa, é porque o pecado está dentro do coração da pessoa. Ainda não foi liberto, precisa de uma libertação. Louvado seja Deus. A mesma coisa, pessoas que não assistem televisão, mas têm desejo no seu coração de assistir a televisão, de assistir novela, de assistir coisas mundanas. Então esse pecado está dentro da pessoa. Está dentro. Não é o que a Bíblia diz, que é do coração que procede as saídas da morte e da vida? Louvado seja Deus. Às vezes não usa droga, às vezes não fuma, às vezes não bebe, mas tem desejo no coração de beber. Tem desejo no coração de fumar, tem desejo no coração de usar droga. Então é a mesma coisa de quem está usando. Porque deseja no seu coração e esse desejo está escondido. Esse desejo está oculto aos olhos das pessoas, mas não oculto dos olhos de Deus. Não podemos desejar o pecado dentro de nós, não podemos. Temos que pedir a Deus para tirar do nosso coração, de dentro de nós, o pecado que está instalado. Porque se nós não pedirmos a Deus, não orar a Deus, não pedir misericórdia para Deus tirar esse pecado de dentro do coração, uma hora esse pecado vai dar à luz. Uma hora esse pecado vai dar à luz. Então temos que orar pedindo a Deus libertação. 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 Pedir com o coração: meu Deus, me liberta disso. Tira isso de dentro de mim. Tira esse desejo de dentro do meu coração. Tira isso de dentro de mim. E tem que orar, 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 orar até Deus tirar. Não é orar uma vez e deixar para lá. Não, tem que orar sempre e pedir para Deus tirar. Libertar. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele vê, Ele sabe, Ele conhece tudo. Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Minuciosamente Ele sabe de tudo. Então nós temos que orar e pedir a Deus a libertação. Louvado seja Deus. Glória a Deus às alturas. Deus mostrou também, irmãos, pessoas que ficam, pessoas crentes, que ainda torce para time de futebol, ainda tem um ídolo, ainda ama o ídolo do futebol, né? Arruma até briga quando o partido dele perde. Isso é idolatria.
O crente não pode ficar torcendo para time de futebol nenhum. O crente não pode seguir essa idolatria do mundo. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa do mundo. Quantas vezes eu vejo até crentes, quando vai ter jogo, quando vai ter o jogo do Corinthians, ou sei lá, então a pessoa fica bradando, Corinthians, Corinthians, Corinthians. Sangue do Cordeiro tem poder. Sabe, perde tempo adorando times de futebol. Isso é pecado. Por que que é pecado? Porque é idolatria. Por isso que é pecado. Porque é idolatria, é o ídolo. A pessoa está adorando um ídolo. Está adorando aí esses homens carregados de pecado, que fazem bruxarias para ganhar o jogo, que se oferece a demônios, faz pacto com Satanás para ganhar na seleção mundial. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Fazem coisas horríveis para ganhar. E aí fica o crente adorando um homem desse, que às vezes mandou fazer até sacrifício com sangue de criança, magia negra, trabalhos ocultos para ganhar o jogo. E aí fica o crente adorando um homem desse, batendo palma para um homem desse, adorando um homem desse. Aceita se quiser, mas essa é a verdade. Você é um idólatra. Pessoa que faz isso, crente que faz isso, é um idólatra. Está na idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus 12, 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santificação na boca. Santificação nos olhos. Santificação no corpo. Santificação nas mãos. Santificação nos pés. Temos que santificar o nosso corpo se queremos ver a face de Deus um dia, quando partirmos dessa terra. Porque do contrário, aleluia, é condenação. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz a obra no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo no teu nome. E o próprio Deus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Eu não sei quem vós sois. E mandará os anjos amarrar de pés e mãos e lançar no fogo do inferno. Não adianta carregar uma Bíblia e não viver ela. Não adianta dizer que é crente. Não adianta ir para a igreja todo dia, sentar no banco, orar, cantar, bater palma, fazer o que tem que fazer, mas ter um pecado escondido dentro do coração. Não adianta. Ah, eu vou para a igreja fulana de tal, porque lá o povo é santo, o povo é de oração, o povo vive da palavra, o povo isso, o povo aquilo. Mas e o pecado que está escondido dentro do coração? Será que Deus não está vendo? Não é a igreja, não é o ancião, não é o pastor, não é o presbítero, não é o reverendo, não é o líder que vai te salvar, que vai te justificar, que vai me justificar diante de Deus. Não é. Por isso que eu sempre prego, irmãos, que esse negócio de placa de igreja, esse negócio de igreja, tem muitas pessoas ainda fundamentadas nisso. E isso não leva ninguém para o céu.
Não adianta eu estar numa igreja santificada, numa igreja onde o reverendo, o pastor, ora direto, mas isso não vai me levar para o céu se eu não tiver com meu coração limpo, com meu coração diante de Deus. Não adianta eu estar num lugar santificado, sendo que eu não sou, sendo que eu não me santifico. Não adianta. Essa palavra é para todos nós no dia de hoje. Paredes, presbítero, pessoas não salva, não justifica, não perdoa. Quem perdoa é Cristo, quem salva é Cristo, quem liberta é Cristo. Então uma pessoa disse para mim, estou muito fraco na fé, irmã. Eu estou muito fraco na fé e eu estou sem força. Agora, esses dias falaram isso. Estou sem força de ir até o pastor para conversar com o pastor, ele disse. Eu respondi para ele, eu falei assim, olha, antes de você ir até um pastor, para conversar com esse pastor, para dizer para ele que você quer voltar, que você precisa de ajuda, que você precisa de oração, antes de você fazer isso, você tem que se dobrar diante de Deus, pedir perdão para Deus, confessar para Deus os seus erros, as suas faltas. Antes de você procurar uma igreja, você já tem que ter certeza daquilo que você quer. Porque o pastor vai orar por você, ele vai impor as mãos sobre você, mas você precisa estar decidido daquilo que você quer para a sua vida. Antes de procurar o pastor da igreja, o líder da igreja. Você já tem que estar decidido com você e Deus. Falei para ele. Você já tem que decidir dentro de você e Deus. Eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero mais aquilo, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Não é achar que vai até o pastor e o pastor vai orar e vai fazer alguma coisa pela pessoa, vai ajudar a pessoa. Não, não é esse caminho. Primeiro a pessoa tem que saber o que quer. Depois procurar o pastor, procurar alguém para orar por ela. Louvado seja Deus, porque as pessoas agem de uma forma como se a igreja fizesse alguma coisa por ela, como se o pastor fosse fazer alguma coisa, como se o ancião fosse fazer alguma coisa por ela. Não, irmãos, somos nós que temos que tomar a decisão de servir a Deus fielmente. E depois pedir oração, e depois ir até aquela pessoa para que ela ore por nós, para que nos ajude na vida espiritual, e nos ajude a nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha compreendido o que Deus mandou que eu passasse aqui no dia de hoje. E medite na palavra de Hebreus 12. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra de Deus para você hoje é essa. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Temos que ser santo, tirar as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pés, a nossa boca, o nosso corpo do mal, fugir da aparência do mal. Só assim poderemos ver a face de Deus no dia do arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe e que Ele possa te iluminar para que possa ver, aleluia, louvado seja Deus, a obra do Senhor, em nome de Jesus.